Bom dia, meninas, bem-vindas a essa reta final, dia 39. Tem gente até que já tá com saudade antes de terminar, todo mundo, ai meu Deus, vai terminar, o que que a gente vai fazer? Calma, gente, para tudo tem solução. Então, estamos aqui no dia 39 do Devocional Plenitude da Camila Vieira. É, já passamos por quase todas as etapas, estamos agora na reta final. Então, eu vou falar um pouquinho, porque tem gente que chega hoje aqui. E aí a pessoa fala: Puxa vida, perdi o devocional, não assisti, e agora? Então, você não perdeu nada. Você perdeu só os encontros ao vivo. Por quê? Porque todos os encontros estão gravados no YouTube e disponibilizados lá. Então, o que que a gente fez até aqui para você que chegou hoje? Para quem não chegou, está acompanhando tudo. Para quem chegou hoje, do dia 1 ao dia 4, a gente falou de plenitude de consciência. Do dia 5 ao dia 8, falamos de plenitude de identidade. Do dia 9 ao dia 12, falamos de plenitude de obediência. Do dia 13 ao dia 18, eliminação de orgulho. Do dia 19 ao dia 23, falamos de plenitude na humildade. Do dia 24 ao dia 27, falamos de hábitos que transformam atitudes. Do dia 28 ao dia 31, falamos de uma visão positiva de futuro. Do dia 32 ao 35 falamos de perdão. E agora estamos nessa reta final falando de estratégia para vencer o mundo de 36 a 40. E aí a gente encerra 40 dias de devocional aqui. É atemporal, então a qualquer momento que você queira fazer o seu devocional, você pega o devocional, vai lá nas gravações e você vai assistir dia um, dia 2, dia 3, como a gente fez aqui todo dia. Então, a qualquer momento que você decida fazer o devocional, vai estar lá os 40 dias gravadinho para você. Uma outra coisa que eu quero falar que eu acho importante é que quem assistiu o devocional também pode revisitar os episódios lá. Por quê? Porque a tua mente, quando expande, ela assimila de uma forma diferente o que você está recebendo de informação. Muitas vezes a gente já recebeu uma informação num dado momento da vida, ou, por exemplo, eu dei o exemplo ontem de um livro. Mas a gente não estava com a nossa atenção voltada para algum conhecimento. E aí passa um tempo, você tem aquela mesma leitura ou aquele mesmo conhecimento chega até você e você tem um olhar diferente para esse conhecimento. Por quê? Porque agora você está apto, agora o teu solo está fértil para receber aquela semente. Muitas vezes a gente já recebeu aquela informação várias vezes, mas a gente não estava pronto. E aí a gente não consegue receber e fazer aquela semente germinar. Então, revisitem, olhem de novo. Se é um episódio de um momento que você está passando, vai lá. Pô, teve aqui 4 episódios sobre obediência. Eu vou lá ver. Foi o quando? Foi do dia 9 ao dia 12. Vou rever esses 4 dias aí, porque eu estou precisando aflorar a minha mente sobre isso. Então, é uma forma de você. Vocês vão entender porque eu estou falando isso, mas é uma forma de você se alimentar. É isso. Então, dependendo do teu momento, você vai lá, se alimenta, é sensacional. Às vezes a gente está aqui, não dá para pegar tudo, porque toda vez que você está escutando 1 hora, 2 horas, tantas horas de conteúdo, muitas vezes você não absorve, você absorve, sei lá, 5%. É pouco. Então, quando você escuta de novo, aquela absorção ela acaba aumentando. Então, eu convido vocês a reescutarem ou fazerem de novo em outro momento. E além disso, lógico, aqui a gente está como semeadora, mas não quer dizer que vocês também não sejam semeadoras, entende? Porque semente, gente, ela não tem, ela é infinita. Eu planto uma semente em você, a Camila plantou uma semente em mim. Eu estou plantando uma semente em vocês, vocês vão plantar uma semente em alguém. Sabe aquela coisa infinita, aquela corrente do bem? Ela nunca.
tem fim. Eu não sei aonde esse devocional que a gente está conduzindo vai parar. Por quê? Porque ele não para em mim. A Camila fez, eu estou fazendo, aí eu estou fazendo para vocês, vocês vão fazer para alguém, esse alguém vai fazer para alguém. Sabe aquela coisa infinita? É isso. Que são as coisas de Deus, né? Abundante, infinita e renovável, vamos dizer assim. Então, vocês também são semeadoras, tá? É, convidem pessoas. Quando assistirem episódios que vocês acham que às vezes tem a ver com o momento de alguém, manda para esse alguém, porque às vezes a pessoa não vem porque fala assim: tem 40 dias aqui o devocional, aí a pessoa fica: meu Deus, 40 dias não vou conseguir participar, nem vou. Você vê que tem 300 pessoas no grupo, mas aqui presente geralmente tem, fazendo uma métrica rápida, tem 50, a gente chegou no máximo a 60. Aí tem gente que consegue assistir depois, já de visualização no YouTube, tem vídeo já com mais de cento e pouca. Então, quer dizer, fazendo essa métrica, talvez nem todo mundo que está no grupo está acessando, entende? Mas não está acessando agora, mas quem sabe não pode acessar depois. Ou quem sabe quando a gente manda um episódio para a pessoa assiste aquele e se interessa. Pô, que legal isso aqui, quero ver, quero beber mais dessa fonte, entende? Então mandem os episódios que você achar que tem a ver com alguém. Cara, isso aqui falou para fulano. A gente sempre lembra de alguém, né? Pô, isso aqui fulano ia gostar de ouvir. Manda para esse fulano, entendeu? Faz isso. Então, vou começar a leitura. A gente está aqui na vou apresentar o material rapidamente, né? Que eu tenho o pessoal do YouTube. A gente tem um materialzinho que a gente posta dentro do grupo, tá? A gente faz um material para quem ainda não tem o devocional da Camila. Eu sugiro que vocês comprem. Por quê? Porque isso é honrar. É você viver um princípio, trazer um princípio para a sua vida. Quando você. Lembra que eu, dos nossos encontros, eu falei sobre balança, sobre você dar e receber? Toda relação funcional, ela tem mão dupla. Você dá e recebe. Quando você está só dando, você está fazendo um papel disfuncional. E quando você está só recebendo, você também está no papel disfuncional. Então, quando você dá e recebe, você tem equilíbrio e funcionalidade na relação. Então, a gente foi tão abençoado pelo devocional da Camila, ela foi generosa em compartilhar o momento espiritual, as lutas dela com a gente, e isso vem edificando e fazendo a gente melhorar. Por que não honrar comprando o livro dela, né? Então, eu sugiro e recomendo que vocês comprem. Primeiro, que é lindo o livro, é muito bem feito. Segundo, que vira um material para vocês. é, terem, né, de consulta, porque a gente hoje está num momento, mas daqui a 6 meses a gente vai estar em outro momento. E aí você voltar lá no teu material todo escrito, preenchido, você vai ver o quanto você já evoluiu, né? Então eu sugiro que vocês comprem o devocional da Camila. Eu botei um link do lugar que eu encontrei mais barato, eu botei dentro do grupo também. E tem esse material que eu preparo aí, esses slides aí no PowerPoint. Para quem ainda não adquiriu, eu tiro as fotos e para para a pessoa poder ir acompanhando a leitura. E sempre que a gente vai aprender, por exemplo, toda vez que eu vou num curso, toda vez que eu participo de algo que eu vou adquirir conhecimento, eu primeiro me observo muito, eu sento na cadeira do observador, né? Então eu observo tudo muito e me observo principalmente. E faço anotações. Para quê? Para que eu tenha os aprendizados necessários, não só com o conteúdo, mas no como eu me sinto em relação àquele conteúdo. Primeiro ponto. E de lá eu saio com pelo menos 3 decisões e ações que eu vou colocar em prática. Por quê? Porque é na ação que as coisas acontecem. Não adianta você adquirir 1.000 conhecimentos, saber um monte de coisa e não colocar nada em prática. E não adianta você falar, "Eu vou fazer tudo, vou fazer aqui 15 coisas, não vai fazer nenhuma." Então, no mínimo 3, ou no máximo 5. De 3 a 5. Escolha de 3 a 5 coisas que você decide fazer e faça. E já comece imediatamente. Qualquer coisa. Se você puder começar já durante o curso, já comece. Entende? Para quê? Para você botar em prática o teu conhecimento que você adquiriu. Então, a gente fala para vocês terem o devocional, a Bíblia Sagrada, a gente tem o louvor que é sugerido no próprio devocional.
Papel, caneta, né? Mapa mental, eu coloco no grupo depois que termina, e tem as gravações online que ficam aí para ser consultado ou enviado para alguém. Nós somos um grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. Hoje estamos no dia 39 e o título desse capítulo é Use a armadura certa. Vou começar a leitura. Peguei uma tossezinha chata em São Paulo. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentas e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, de 10 a 18. Esse foi o versículo de hoje. Vamos para a leitura agora mesmo do devocional. Como demorei para entender que minhas lutas não são contra pessoas, mas contra forças espirituais? Como foi difícil olhar além do que meus olhos estavam vendo e entender que aquela situação desafiadora e de dor na minha vida estava sendo permitida por Deus para que eu aprendesse a me relacionar com Ele, para que eu obedecesse a seus mandamentos, para que eu vivesse em santidade, fortalecesse minha fé, vencesse o pecado e acessasse o entendimento de que sem Cristo eu não sou nada e minha única fortaleza vem do Senhor. O mundo nos ensina exatamente o contrário. Crescemos em um sistema que nos manda sermos independentes, até de Deus, que diz que temos poder de realizar todas as coisas que decidimos realizar por meio da força dos nossos braços e da nossa mente, que somos livres para experimentar tudo o que quisermos, que somos os donos do nosso destino e que merecemos usufruir dos prazeres que a vida tem a nos oferecer. Afinal de contas, ela é passageira e o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Engraçado, eu coloco isso no meu WhatsApp. Quantas mentiras! Mas a mentalidade do mundo não podia ser diferente. Sabemos quem é o príncipe deste mundo, o diabo. E tudo o que ele deseja para a humanidade é desconectá-la de Deus e dos seus caminhos para assim poder roubar, matar e destruir os planos do Criador para a vida de cada um de nós. Quando comecei a aprender a aceitar que minhas lutas eram contra forças espirituais, fui buscar conhecimento, sabedoria e conselhos de pessoas com muita autoridade espiritual. Só então consegui compreender meu papel, minha responsabilidade nas lutas que eu estava vivendo. O agir das trevas sobre minha vida e o cuidado e a permissão de Deus diante de todas as situações desafiadoras que eu estava vivendo. De uma maneira muito simples, vou tentar passar agora o entendimento que tive
e como tenho aplicado esses princípios na minha vida, partindo do pressuposto que cada um vive a vida que merece e que eu sou a única responsável por mudar a mim mesma, autorresponsabilidade. Precisei entender que minhas lutas e dores são frutos das minhas escolhas, dos meus comportamentos, dos meus pecados e dos pecados dela, tá, gente? E dos erros dela. Mais uma vez, trago aqui a palavra de Deus que diz: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. E a Bíblia diz que somos tentados e caímos em pecado, não porque Deus nos tentou, mas porque existem desejos maus em nosso coração. O orgulho, a insensatez, a mentira, a inveja, a preguiça e muitos outros comportamentos nos conectam com as forças do mal. E a carta de permissão que damos para o inferno, nunca dou. Não dou carta para ninguém. Que dão para o inferno acessar a nossa vida para roubar, matar e destruir tudo à nossa volta. A começar pela nossa identidade de filha de Deus. Então, o primeiro entendimento de que precisamos é sobre a legalidade, a permissão que nossos pecados dão ao inferno para agir. Vou ter que parar aqui, gente. Vou dizer por quê. Isso vai de contramão de tudo que a gente tem falado aqui. A gente não vive mais na lei, né? Então, eu quero só pontuar isso para vocês. A gente vive uma nova aliança do Novo Testamento, que é o sangue de Cristo. E nessa nova aliança não tem legalidade. Se você aceitou Cristo e o Espírito Santo habita em você, não existe nada que você possa fazer que vá dar legalidade ao demônio. Depois eu também vou falar mais sobre isso. Não é que você tenha que viver como Poliana e achar que isso não existe. Mas dizer que um ato seu, mesmo depois de você ter aceitado a Cristo e o Espírito Santo habitar em você, dá legalidade para o diabo entrar na sua vida, desculpa, eu não concordo com isso. Porque senão é como se eu passasse a vida caindo e levantando de segundo em segundo. Entende? Agora, imagina dois quadradinhos. Agora eu estou na nova aliança. Opa, errei. Agora fui para velha aliança, Antigo Testamento, legalidade. Ah, agora eu voltei para graça. Agora eu voltei para legalidade. Agora eu voltei para. A gente ia passar o dia inteiro fazendo isso. Por quê? Porque a gente comete erros. Então, a partir do momento que eu me tornei filha, a legalidade foi banida da minha vida. Devo caminhar achando que não acontece nada, que não tem principados, potestades e ataques e flechas? Não, porque eu tenho discernimento espiritual, o Espírito Santo habita em mim. Eu sei que nesse mundo jaz o maligno e eu sei quem é o governante dele, mas eu já venci o mundo em Cristo. Então, por mais que a gente venha cometer erros e existam falhas em nós, não somos condenados. Somente ele é condenado, somente o diabo está condenado. E é por isso que ele tenta nos levar a pensar que a gente também é condenado. Porque o tempo dele está acabando, Jesus vai voltar. Então, quanto mais gente ele conseguir levar com ele, melhor. Então, a partir do momento que você virou filha, você não vai mais com ele. Esquece essa história. Eu vou continuar aqui. Nossos erros nos conectam com o mal, abrem as portas para o diabo entrar e destruir os planos de Deus para nós. Eu também não acredito nisso. O diabo não tem tamanho nem autoridade para destruir o plano de Deus na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque essa nossa passagem aqui, ela é rápida, ela é passageira. A gente não está aqui pela vida que a gente está vivendo aqui, a gente está aqui pela vida eterna. A gente é espírito em carne. A gente é eterno. Então, como eu vou acreditar que o diabo é capaz de me tirar a vida eterna? Nunca, nunca tirará, sabe? E nunca terá nada depois de eu ter me tornado filha e em Cristo, pelo sangue dele.
ele consegue me tirar isso? Não consegue mais, tá? Mas veja que quem abre a porta somos nós, por meio dos pecados, e não o diabo. Ele não tem esse poder. E a gente também não tem mais. A partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, você não tem mais o poder, você é dele. Você não tem mais o poder de tirar a salvação de você. Sabe? Porque você é filha, você creu. Você creu de todo o seu coração. Você entregou sua vida para ele. Então, a gente, na nossa mente adâmica, às vezes recebe essas flechas, não está com o capacete da salvação aqui, e a gente entra na culpa. Por quê? Porque a gente ainda é carne, a gente ainda é alma. Então a gente tem medo. E é nisso que o diabo atua, acusação, medo, julgamento. Ele atua nesse lugar, que é o lugar que a gente não deve fortalecer. O segundo ponto que aprendi em meio às minhas lutas foi o que o diabo usa a vida de pessoas que amamos muito para nos atingir. Até porque, se não fossem importantes para nós, essas pessoas não nos machucariam. Então, Satanás usa a boca e a vida daquele. Olha que loucura isso aqui, hein, gente? Presta atenção nessa parte. Essas pessoas não nos machucariam. Então, Satanás usa a boca e a vida daqueles que amamos para roubar a alegria do nosso coração, nos acusar, nos confundir sobre o nosso valor, sobre nossa capacidade e nosso merecimento. O diabo ama distorcer nossa visão sobre quem somos para Deus. O principal objetivo dele é colocar na cadeira de réu, de culpado e de não perdoado, anulando o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele não é capaz de fazer isso. Só nós somos dentro da nossa mente. Se a gente ainda não viveu a metanoia. Porque se a gente viveu a metanoia, que a gente está com a mente de Cristo, a gente tem convicção de que isso não é possível. E vou te dizer mais. E se a gente mudasse essa fala de lugar, né? E se a gente entendesse que isso é um sistema de crença? Que a gente aprendeu. Ah, o diabo usa a boca de quem eu amo para me machucar. Vai usar sempre, porque isso também é uma crença. E se eu mudasse isso? Não, eu vou ter olhos bons. Essa pessoa, ela é fraturada. Eu vou ter misericórdia dela, porque assim, eu estou vendo claramente que ela tem fraturas emocionais, que ela tem crenças deturpadas, que ela está disfuncional. Ela não é disfuncional, ela está disfuncional pelos aprendizados que ela teve. É que a gente leva tempo para ter esse discernimento. Então a gente vai orar por aquela pessoa, a gente vai orar para o Espírito Santo, entrar com providência sobre ela. Mas eu não quero acreditar, que o meu marido, que eu creio que tem o Espírito Santo também e é filho, que o diabo se apossa dele para me maltratar. Ou que eu, em algum momento, estou possuída pelo diabo para maltratar alguém da minha família. Eu prefiro acreditar que o Espírito Santo tem trabalhado em mim, me santificando e vem me santificando, e que por causa da criação que eu tive, das coisas que eu escutei, como é que eu vou te falar? Por causa das minhas experiências carnais, não espirituais, eu acabo sendo machucada por pessoas que são machucadas, porque a gente transborda do que está cheio. Então, se eu tenho um sistema de crença de insegurança, de violência verbal, de violência física, a tendência é que eu transborde do que eu estou cheia. Mas eu não creio que em tudo está o diabo. E a gente gosta de dar nome para ele e dar palco. A gente gosta de dar pódio para o diabo. Tem que parar com isso. Tem que procurar entender. Por que essa pessoa está pensando isso? Por que ela está agindo assim? Deus, me mostra. Me diz o que está acontecendo. Para quê? Para que você possa ser até o objeto de ajuda daquela pessoa que está tentando te ferir de alguma forma, tá?
Meu terceiro entendimento foi que Deus permite que tudo isso aconteça, porque Ele sabe que a isca que Satanás usa para me derrotar pode ser transformada no maior canal de edificação da minha fé, no maior catalisador das transformações do meu caráter e fortalecer a minha jornada de busca por Deus. Quando olho para a minha vida, para os problemas que tive no meu casamento, por exemplo, vejo com clareza os três passos que acabei de citar. Vejo meus erros, meus pecados e o orgulho que guiava meus comportamentos e a identidade completamente distorcida que corrompeu meu caráter e me fazia destruir meu casamento com minhas próprias mãos e fazer meu marido infeliz. Meus erros foram a porta aberta por mim mesma, que o diabo usou para entrar e me atacar com minha autorização. Não acredito nada disso, tá, gente? Vou ler para vocês, mas não acredito, não. E acho que a Camila daqui a pouco também não vai mais acreditar. Acredito que o divórcio, com data marcada para acontecer, e as críticas do meu marido foram uma dor diária permitida por Deus. Eu a usei para me colocar no caminho da restauração de vida. Os planos do inferno de destruir a minha família foram a isca que eu mordi, mas consegui soltar a tempo de salvar a minha vida, meu relacionamento com Deus, transformar meu caráter e ainda salvar meu casamento. E essa história só teve até aqui um final feliz, porque eu entendi que meu esposo não era meu inimigo, mas sim minha grande libertação. O que parecia ser o fim foi o começo de uma jornada de conexão com Jesus tão forte e verdadeira que transformou tudo em minha volta. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Depois a gente vai trazendo consciência. Se você virar uma observadora de narrativas, você vai perceber que nela contém toda uma construção cognitiva. É tudo que você entendeu sobre aquilo, é o significado que você deu. Então, o que que a Camila viveu aqui? Ela viveu essa separação, né? Ela tem os sistemas de crença dela, e aí ela aprendeu a viver de uma forma, trazer o perfeccionismo, sempre trazer ela chama agora de máscara, ela está até fazendo um desafio, as máscaras da perfeição e tudo mais. E aí, quando ela era criticada, ela não aceitava a crítica. Por quê? Porque foi muito criticada, conviveu num ambiente de crítica. Então, não aceitava a crítica. Então, ela sempre conta sobre isso. E ela procurava fazer tudo o mais perfeito possível para evitar a crítica. Aí eu falo, eu destruí o meu casamento e fazia o meu marido infeliz. Alguém faz você feliz ou infeliz? Alguém tem esse poder? Quem se faz feliz é você. É você com Deus. E aí você compartilha com o outro dessa felicidade. Essa coisa, a minha metade, ninguém é pela metade, todo mundo é um inteiro. Todo mundo é um inteiro que se junta a outro inteiro e viram dois. Então, tem muitos equívocos em algumas frases, em alguns significados que as pessoas dão para as coisas, sabe? Tem muitas coisas que eu acho que vêm deturpadas. É igual as palavras. A forma como você usa uma palavra, ela pode ter um tipo de conotação ou outro tipo de coisa. Ah, fulano é ambicioso. Quando você ouve a pessoa falar assim, o que que você está pensando aí agora? Ah, fulano é ganancioso, porque quer ter as coisas. Ser ambicioso é maravilhoso. Ser ambicioso te tira do lugar que você está para ir para outro lugar, para ir para algo melhor, maior, crescer, melhorar. Ser ambicioso é bom. Ser ganancioso talvez não seja. Mas aí as pessoas já trazem um peso para essa palavra como se ela fosse ruim. Ela não é ruim. É o significado que você dá a ela que faz ela ser boa ou ruim. Então, eu trago para cá um pouco disso. Ela falou muito da armadura de Deus, né?
Depois eu vou compartilhar uma figurinha, e até que a Adriana postou essa semana, como já tinha escrito os capítulos, eu recortei para compartilhar com vocês. Por quê? Eu não quero que vocês também vivam no mundo de Poliana, achando, que nada, o diabo é derrotado, vou ficar aqui, ó, lá, ele não faz nada, não tem poder sobre mim. Não é isso, mas é ter discernimento espiritual. Você é vencedora. Aliás, você é mais que vencedora, porque vencedor foi Jesus que se sacrificou por você. Ele teve sacrifício, ele colocou o sangue dele lá para lavar tudo em nós, e nós somos mais que vencedores, porque graça é algo imerecido, que você acessa pela fé. Quando você tem fé em Cristo, você acessa a graça. A graça que chega até você sem você nada ter feito, sem você ter sacrificado nada. Ela simplesmente chega até você, porque a graça é dele, que se estende para você. Então, prestem atenção sobre graça, tenham um olhar para isso, sintonizem nessa frequência. Eu sempre falo muito sobre frequência de rádio. Quando você quer escutar uma música numa determinada rádio, você precisa sintonizar a frequência, porque senão fica aquele chiado, né? Aí você não consegue botar na rádio e escutar a música. Por quê? Porque a frequência do rádio está aqui e a sua frequência está aqui. Se você não sintoniza na frequência certa, você não acessa aquela música de forma límpida. Ou ela fica chiando ou você não escuta. Então você precisa entrar na frequência certa da graça. Quando você ainda está dando força e pódio para o diabo, achando que ele pode fazer coisas contra você, você fortalece mais essa crença. É uma narrativa que você está nutrindo dentro de você. E aí, quando vem essas armaduras, é como você tem que saber usar. O que que são as armaduras que ele fala? Capacete da salvação, espada do espírito. Então, ela vem listando aqui, né? O versículo bíblico vem listando aqui o que que é. É você usar da palavra para ser a sua espada do espírito. O que que é o capacete da salvação? É você não deixar as flechas desse mundo e do mal e as pessoas entrarem em você. Gatilhos de ofensa, porque ele fala aqui de isca de Satanás. É quando alguém te ofende, aí você vai ter um mau comportamento reativo. É quando alguém fala algo para você que deixa você num lugar de acusação, e aí você passa a ficar culpado. Então é você usar o capacete a seu favor, tampar os seus ouvidos para coisas que não são edificantes, que não te alimentam, que não te levam na direção de Cristo. Porque tudo que vem para você, que não está te edificando e que não está te levando de encontro ao alvo, que é Cristo, que é o reino, cara, você tem que se perguntar. Eu quero estar, por exemplo, você está numa mesa conversando com as pessoas. O papo não é bom? Eu sou uma mulher casada. Se eu tiver numa mesa, seja ela com mulher casadas ou solteiras, que as mulheres começam a falar de homem, por exemplo, capacete da salvação. Eu tenho que estar aqui? Eu vou continuar aqui? Eu tenho duas alternativas nesse caso. Ou eu vou mudar o assunto e virar a mesa, ou eu vou sair dela. Isso é ter discernimento. Não é que as coisas não existam, é que você tem que aprender a lidar com elas. Como? Não ouvindo, não se expondo a isso, saindo fora, mudando o assunto. É assim, tô aqui com uma amiga, não sei o quê. Aí, acho que o homem tem mais essa situação de mostrar a mulher, essas coisas de pornografia que está muito em alta hoje, né, por causa do acesso à internet. Coisas pornográficas e coisas assim. Por exemplo, aqui mesmo onde eu moro, logo que a gente veio morar aqui, tinha um grupo de homens. Tinha um grupo de mulheres, que hoje em dia virou um grupo do condomínio, e tinha um grupo de homens. Aquele grupo de homens, sei que um dia eu fui olhar o celular do meu marido, né? Tô olhando aquele grupo, tem uma cada imagem. Até, até um vídeo, postagem de vídeo de sexo com um animal tinha. Falei, o que você tá fazendo ainda nesse grupo? Eu não entendi. Esses caras postam uns negócios malucos. Saia! Saia desse grupo. Primeiro que essas pessoas nem são suas amigas. Esse é o alimento que você quer ter?
Porque às vezes você não está nem procurando aquilo, mas aquilo vem até você através de um ambiente que você se expôs, entende? E aí ele saiu do grupo, eu falei, ah, gente doida. E as pessoas nem se conheciam direito. Olha que loucura. E aí tudo começa a entrar na sua vida e na sua casa despretensiosamente. Novela. Gente, assista uma novela inteira com consciência. Vou assistir essa novela para ser uma crítica cristã espiritual. Gente, aquilo ali não é normal. Aquilo ali é ferramenta do diabo. Não tem uma pessoa feliz. Não tem uma pessoa que fala a palavra de Deus. A pessoa que fala a palavra de Deus, geralmente ela é estereotipada como uma crente que vira uma quenga no meio do caminho, sexualizada, que ela fica pensando no sexo e querendo alguma coisa, mas ela se faz de santinha. Que intenção tem por trás dessa personagem? Vou mais. Traição o tempo inteiro. Não tem uma pessoa que tem uma mente boa, positiva, que faz bem para alguém. Só tem gente ruim, gente. É disso que a TV tem tentado nos convencer. Que a tua amiga te trai, tá saindo com teu marido, que o homem olha para a mulher dos outros. É traição, assassinato, envenenamento, que mais? Adultério, prostituição, drogas. Gente, assistam uma novela. Eu não consigo enxergar algo que edifica. Homossexualidade. Para quê? Para normalizar. Por quê? Porque o teu cérebro vai vendo aquilo e vai se acostumando. Ah, mas normal. Comum não é normal. Nem tudo que é comum é normal. Então, não normalizem as coisas. Vejam novela, vejam o jornal. Só tem desgraça. Gente, ah, mas aí se eu não assistir, eu sou alienada. Que bom. Aliene-se no que você escolheu se alienar. Na palavra de Deus, nas coisas que te edificam, que te fortalecem espiritualmente, positivamente. Porque se você assistir jornal e novela, amiga, você tá frita. Tá frita, porque você não está usando as ferramentas de Deus para você, sabe? Então, cuidado. Cuidado com seus alimentos. Esses capacetes, essas coisas todas que está falando, é você estar aqui envolvida num devocional, é você assistir uma coisa que te edifica, um filme que fala da palavra, que conta uma história de fé, uma história edificante de testemunho, de milagre, coisas que alimentem você positivamente. Então, esse é o nosso trabalho aqui, ter discernimento da intenção por trás daquilo que a gente vê. Vê, escuta, prestar atenção na nossa fala. Quando eu vou falar com alguém sobre algo, vai edificar essa pessoa? Eu me pego muito falando isso. Às vezes eu queria falar alguma coisa para a pessoa, eu fico, deixa eu pensar na consequência da minha fala a respeito disso. Essa pessoa vai ser edificada com essa minha fala? E aí, se a minha resposta é eu acho que não vai edificar, eu nem falo. Entende? Porque às vezes a gente também quer falar coisas para as pessoas que não vai trazer edificação, não vai trazer crescimento nem espiritual, nem emocional. Então, se não vai trazer crescimento, é uma crítica que eu guardo para mim. Por exemplo, teve uma pessoa que falou para mim assim: eu tenho uma luta com a obesidade. Eu venho de uma família de mulheres obesas, assim. Minha mãe, enfim, minha avó foi, minha tia. Então, eu fiz a bariátrica e agora eu tomei o Monjaro e emagreci bem, fiquei bem magrinha. E aí uma pessoa falou para mim, "Mas você não vai ficar flácida?" Ué, flácida eu já tô, mas tô flácida gorda, eu decidi ficar flácida magra. Que edificação teria num comentário como esse?
Então, isso é uma isca de Satanás, é um gatilho de ofensa que a pessoa tentou acionar em mim. Entende que você tem que começar a ter discernimento. Para quê? Para criar contenda. Ele usa a boca das pessoas, assim, às vezes para te tirar do. Então, você tem que estar atento nas flechinhas que ele tenta mandar no teu dia a dia para você não catar elas. Meninas querem contribuir com as armaduras aí do céu? Eu acho que a Carla tá pegando voo e a Sabrina também, que elas estão. Ih, a Renata tá com penteado e tudo, tá Ah, é. bonita. É. E Tudo aí, bom, Rê? Jana? Sabe quem está te ouvindo aqui hoje também é o Zé, né, Zé? Pois é, tudo bem? Você tá Fala, brabo, hein? amigo. Você tá brabo, hein? Vou te falar, hein? Que propriedade. Tô aqui só recebendo, só anotando, hein? Mulher braba. Amém, Tamo junto, amém. tá? É que tem coisa que eu já vivi uma metanoia que eu não consigo mais escutar, Zé. Tem Verdade. coisa que dói, eu fico, oi? Minha Não, eu admiração, não. tá? Minha admiração. E que privilégio dessas mulheres estarem ouvindo uma palavra tão bacana, né? Né, Pô, parabéns. tá lindo, tá As lindo. mulheres são as felizardas. Toca aí. Vambora, vamos pra cima. Ele vai Beijo. palestrar agora, mas aí eu falei para ele ir na frente, que eu vou daqui a pouquinho. Então, o que que eu posso trazer, né, sobre essa parte de armadura? Eu adoro, porque eu quero até mostrar, né, o olhinho que a gente mandou fazer, um óleo para unção. E isso para a gente, na verdade, né, a gente já tem tudo, né? A gente não precisa de nenhum amuleto, de nada. Mas é só para a gente lembrar do poder que existe sobre a nossa vida através de Jesus, né? Através do Espírito Santo de Deus. Então, só para a gente lembrar algumas coisas que a gente pode fazer. Pessoas que têm essa armadura de Deus, pessoas que usam a sua autoridade e poder. Nesses 5 anos que eu já modelo Jesus, se você me pergunta qual é a coisa mais importante que você aprendeu dos evangelhos, é exatamente essa expressão com autoridade e poder. Ela aparece várias vezes nos evangelhos. Jesus nos deu autoridade e poder, assim como ele deu para os discípulos, para curar, para libertar, né? Então, nós precisamos assumir essa autoridade e esse poder com mais intensidade ainda, porque nós temos 24 horas o Espírito Santo de Deus. Jesus, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, como que é possível a gente não estar revestido da armadura de Deus? É um posicionamento. A gente precisa se posicionar, guardar a nossa casa. Tem alguém enfermo, você vai lá, você pode usar o óleo. Isso aqui é uma âncora. O que cura é o nome de Jesus. A gente tem que orar, impor as nossas mãos, sabe? Interceder por cura, interceder por libertação. Tá vendo que uma pessoa está oprimida, tá ali deprimida, tá oprimida, deprimida, triste. Você está vendo que ela não está legal. Vai lá com autoridade e poder e ora, intercede por essa pessoa, porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, quando né, morreu na cruz, cumprindo ali o propósito por nós, né, onde a gente ali recebe toda a herança dele, aquele sacrifício todo, e depois, quando né, a Maria vai lá procurar o corpo, não encontra mais o corpo, e tem uma fala poderosíssima que eu adoro, que fala, os dois anjos falam para ela, né, e para as outras mulheres que foram com ela, fala assim: por que você está procurando o que vive no lugar do morto? Como que você vai procurar vida num lugar de sepultamento? Ele vive, ele já não está mais aqui. Então, eu quero dizer para você hoje, talvez você esteja aprisionada, talvez você esteja hoje ali sepultando uma série de coisas, sabe, positivas na sua vida. Faça com que você possa ter a ressurreição, né? Que você possa renascer em Cristo e assumir toda a sua herança, sim. A gente tem falado isso ao longo desses 39 dias. Você é uma herdeira de Cristo. Como herdeira de Cristo, já não te cabe mais viver em lugares de cemitério, de sepultamento, de escuridão, de opressão. Você é luz, você carrega o Espírito Santo de Deus. Ele diz para gente, quando ele vem, né, em Atos ali, fala o quê? Que desce o Espírito Santo.
E a gente tem esse Espírito Santo de Deus. E ali a palavra de Deus é muito clara. Jesus diz que a partir dali a gente iria fazer coisas ainda maiores que ele. O que é que nós estamos fazendo? Então, se a gente está revestido dessa armadura de Deus, é chegar e fazer como Jesus nos ensinou. Quando Jesus estava no deserto, o que ele fez? Ele rebateu tudo com a palavra de Deus. A gente tem que usar a palavra e rebater com a palavra e com autoridade e poder e declarar. Aonde tem vale de ossos secos, você vai declarar a vida. E aonde Correr, tem escassez, a gente vai declarar abundância. A gente deixa tem eu que te se dar revestir, né, Jana? deixa eu te falar uma coisa que às vezes acontece, que a pessoa está contando uma coisa, ela usa você de exemplo. Por exemplo, só para a gente ter atenção em algumas coisas. A pessoa está conversando com você. Não, imagina só, se você tiver um câncer. Eu falei, tá amarrada essa palavra. Não lança a palavra errada sobre mim. Às vezes a pessoa está só conversando e dá um exemplo que sou. Não, imagine que seu marido te traiu. Tá amarrada essa palavra. Eu não deixo a pessoa concluir. Eu estou atenta no que na fala. Não, não, eu tô só um exemplo. Então dá um exemplo apontando para outra pessoa. Para mim, não. Ah, É, não, então a eu fulana. sempre, eu sempre falo isso para o Zé também. Eu normalmente uso a terceira pessoa, você já viu, eu não deixo, nem que muitas vezes até o Zé está palestrando, ele fala, não, porque eu, porque nós. Eu falei assim, cuidado, eu já falei isso para ele várias vezes, não se coloca como exemplo de algo que você nem viveu, né? Então, também falo bastante isso, e é um exercício, né? Um treino que a gente tem de sempre fazer. Mas essa fala também de amarrada é uma outra fala que eu aprendi com o sogro do meu jardineiro. Você fala do exemplo lá da manicure, né? E eu já tive tantas pílulas de sabedoria, assim, de Deus com o nosso jardineiro e com as pessoas que às vezes ele traz lá para trabalhar, que normalmente é o sogro e um outro rapazinho. E o Tá sogro amarrada é virou e falou assim: universal. É não na fala tá universal. amarrado, já deve estar cheio de diabo amarrado. Ué, nossa boca tem poder. Não, mas não é amarrado, está destruído, está aniquilado. Eu quero, você quer um monte de diabinho amarrado do teu lado? Tá tudo amarrado lá no Aí eu inferno, te deixa eles falo. lá no Aí, abismo. a partir daquele dia, nunca mais eu falei amarrado, eu falo logo, está destruído, em nome de Jesus, vai para o abismo, vai para onde? Nem a Neuzi Pantera também fala que a gente não pode dizer, nem caiu por terra, porque a terra é um lugar abençoado de Deus. Então, também é outra coisa que hoje em dia eu tenho falado, né? Não pode falar, caiu por terra. É uma expressão, é aquilo que você falou, né? São os significados. Mas eu vivo nesse preciosismo de ter esse cuidado, como você estava falando, de antes de pensar em cada palavra. E eu sei que é uma construção eterna para muitos, como para o Zé, acha que é uma bobeira, mas para mim, de fato, é importante. Então, né? Qualquer palavra negativa, qualquer dardo inflamado que tenham jogado para você, como a Jana acabou de falar, você já fala logo, está destruído, está aniquilado, tá, sabe, desapareceu, porque não fica fazendo coleção de diabo amarrado perto de você, não. Esse foi o que o sogro Isso, falou. Tá né, fazendo Rê? coleção de diabo amarrado? Eu falei, É não. isso também, são coisas para te distrair. Por exemplo, como a gente ainda é carne, né? A gente tem essa parte emocional nossa que grita na gente. Às vezes a gente fica olhando os acontecimentos e a gente fica chateado com alguma coisa, ou alguma coisa não está do jeito que a gente gostaria, não está no nosso controle. E aí a gente fica se maltratando, porque não é uma coisa que você possa mudar. O que você pode mudar, tá lindo, mas tem coisas que você não pode mudar, é do outro, tem a ver com o outro. Então, o que você pode fazer é orar. Então, você precisa adotar espada, que é a oração, que é a palavra. Você tem que ter o capacete, você tem que ter lá o escudo da fé. É isso que você tem que usar. Mas você não precisa. Como é que o diabo já é derrotado, certo? E a gente já é mais que vencedor. Pelo sangue de Cristo, a gente já se tornou filha. Então, por que que a gente fica preocupado? É como ele consegue tirar a paz da gente. Porque ele fica nos distraindo com essas coisas. Ah, não tem dinheiro. Ah, não sei o quê, a mulher, o marido, o ciúme, o filho que não está fazendo o que você quer. Então, a gente vai se distraindo nos acontecimentos e tirando o nosso olho do alvo, que é o quê? Somos salvos já. Já estamos salvas. Aí, antigamente, quando eu ainda não estava nesse momento espiritual da graça e do favor imerecido,
Eu ainda achava que pelo que eu fazia eu poderia perder a salvação. Olha que doido isso. Ai, meu Deus, agora eu tô salva. 2 minutos depois não tô mais salva. Ih, meu Deus, 2 segundos depois contei uma mentirinha, não tô mais salva. Você já pensou que loucura isso, gente? Aí o que que me tirou desse cativeiro espiritual? O livrinho que eu indiquei para vocês, Plenamente Perdoados. Ele fala sobre isso, que Jesus, Deus não faz nada pela metade. Ele não faz nada por dose homeopática, tudo dele é inteiro, é perfeito, é bom, é integralmente bom, não tem nada mal, não tem treva em Deus. Então Deus não ia fazer uma promessa para gente que viesse pela metade, sabe? Então, como assim a gente vai achar que aceitou e virou filha e tem algo que eu possa fazer que vai tirar isso de mim mesmo? Não tem. Eu acho até uma arrogância, prepotência da nossa parte, um orgulho, sabe? Quando a gente acha isso. É humildade entender que temos erros, temos falhas, mas estamos nos santificando, estamos no caminho. Jesus está com a gente, o Espírito Santo tem transformado, vai atuando, vai crescendo. Como é que cresce? Com alimento, com a gente usando as armas que nos foram disponibilizadas. Saber as rodas que você está, as conversas que você tem, o que você assiste, o que os seus olhos têm visto, sabe? Quais são as referências que você está criando na tua visão, no teu ouvido, na tua fala? Tudo é referência. Quais são as referências que você está trazendo para o teu dia a dia? Tá, gente? Então, ok, somos mais que vencedoras, mas não somos polianas. Não somos pessoas que não temos discernimento espiritual. A gente sabe que a gente está no mundo, a gente sabe que é um espírito eterno, mas a gente está na carne. E a carne, às vezes, é enganosa com a gente e tenta distrair a gente da nossa salvação, da nossa vida eterna, fazendo a gente achar que não tem o que já tem. Vou fazer o trazendo consciência, tá bom? Jana, deixa eu só falar uma frase. Eu sei que a gente já está Claro, estourando o limite, mas uma frase que você estava falando. É, o que que eu penso e tenho aprendido sobre isso, né? Exatamente o que você falou. Nós somos carnes, mas não esquecer que quem habita em nós é um espírito, né? Então, essa é a primeira chave. Então, a luta que a gente tem justamente é carne contra espírito, só que a gente sabe que o espírito já venceu, né? Então, é essa clareza que tem que ter. Sobre o que a Renata falou, né, de ter autoridade, também aprendi na Bethel que ser autoridade é só um posicionamento. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque eu me sentia uma pessoa que não estava preparada para declarar cura nas pessoas. Eu achava que eu tinha que orar mais bonito, que eu tinha que aprender a orar mais bonito, né? E lá nessa imersão da Bethel, o que eu aprendi, o que eu experienciei foi: não é você que cura. Então você pode falar blá, 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 em nome de Jesus. Vai curar se for a vontade de Deus. Então, assim, isso tirou, assim, isso me libertou de uma forma de que você não precisa saber orar, você não precisa saber decorar versículo, você não precisa disso, você tem que se alimentar da palavra sim, mas isso não tira a sua autoridade como filha de Deus. Então, quando você for orar por alguém, quando você for declarar na vida de alguém, saiba que quem vai fazer por essa pessoa não é você, é Deus, através de você pelo Espírito Santo. É isso. Então, só isso que eu queria complementar, porque esse aprendizado me libertou. E a partir daí, eu comecei a orar mais pelas pessoas, porque eu tinha vergonha, porque eu achava que eu não sabia fazer direito. Mas quando eu me libertei disso, eu passei a orar pelas pessoas. E é isso. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Ponto final. Rapidinho, só para contribuir, conseguir desembarcar e tá, botar de novo aqui, repetindo. só para a gente não ficar. Fala, tá. Isso é muito importante que a Sara falou, porque realmente a gente pensa no nível de maturidade, às vezes espiritual, e não quer se expor, né? Ah, não, ainda estou num nível, eu digo por mim, né? Ainda estou num nível assim, eu fico querendo medir o meu nível de maturidade, queria, né? Medir meu nível de maturidade, saber essa coisa do orar. Não, então ora você, que você já é mais prática, você fala melhor, você. Então, acho que é fazer igual a Sá falou, faça, né? O feito é melhor que o perfeito.
faça do jeitinho que você quer, ele vai te escutar da mesma maneira. E, amiga, só para complementar também Poliana, eu me inspiro muito nela, mas a Poliana, ela vê lados ruins também das coisas, só que ela transforma em graça. Então, é esse lado que eu acho que a gente sim pode aproveitar dela, que eu gosto. Ela recebe, queria uma boneca, recebe uma muleta e transforma aquilo numa graça. Fala, cara, que, poxa, que legal. Não sei o quê. Ela tem os seus momentos de tristeza, ela reconhece coisas que não são tão legais que acontecem na vida dela, mas ela procura sempre ver a graça. Isso eu me inspiro em você, Jana, também. Então, acho que você tem esse ar de estar sempre olhando a graça, sim, que é um ar dela também. Então, era isso que eu queria contribuir, meninas. Que bom que deu tempo de entrar um pouquinho e falar com vocês. Então, eu vou ler o Trazendo Consciência agora. Vamos lá. Olhando para a minha jornada até aqui, para o meu processo de transformação, consigo perceber que a estratégia que tem me sustentado e me feito vencer o mal foi a decisão de todos os dias me revestir da armadura de Deus. De uma maneira muito prática, nos revestir da armadura de Deus é criar um estilo de vida em que escolhemos a verdade, não a mentira do diabo. É nos protegermos com uma fé inabalável naquele que morreu para nos dar vida eterna na sua presença, Jesus. É conhecer, viver e abrir a boca para anunciar o evangelho da paz. É usar a palavra de Deus como arma para combater o mal. Usar a armadura é também colocar o capacete da salvação, que, como todo capacete, protege nossa cabeça, que é a nossa mente, e blinda nossos ouvidos do que não vem de Deus. E, por último, construir um estilo de vida de rendição, no qual caminhamos pelos nossos dias na presença de Deus por meio da oração e súplica. Acredito que esse é o caminho, na prática, é o estilo de vida que nos fortalece no Senhor e no seu poder para vencer toda a estratégia do inferno de roubar a vida plena e abundante que Deus tem para a nossa vida. Essa é a conduta para que sejamos revestidos da armadura de Deus. Mas reforço que o mal só tem alguma ação na nossa vida se permitirmos por meio dos nossos pecados e de nossa frieza espiritual. Não concordo com essa frase, hein, gente? É aquilo que a gente tem construído aqui. Mesmo que a gente faça algo, a gente já está em Cristo e já está lavado. Certa vez vi um filme que dizia: quando você se torna muito importante para Deus, automaticamente se torna muito importante para o diabo. Então, isso é verdade. Então, não se engane. Quanto mais centrado na vontade de Deus e na obediência do que Ele tem mandado você realizar, mais será alvo dos ataques de Satanás para tirar seu foco do alvo, que é Cristo. Sobre isso, Jesus nos deixou um recado. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, ele já venceu. Esta é a nossa missão nessa terra: viver a vontade de Deus, cumprir seus mandamentos, amá-lo sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, glorificar a Deus com nossa vida. Nosso exemplo precisa apontar para Cristo. Por onde andarmos, temos que falar do amor dele por nós e assim fazer mais discípulos. E para finalizar, resistir ao diabo, vencendo o pecado, pois assim ele se afastará de nós. O pecado já está vencido. Então a gente não tem que estar vencendo nada, porque ele já está vencido integralmente, até o que a gente ainda vai cometer. Com muita humildade e verdade no seu coração, olhando para os seus hábitos espirituais hoje, você tem caminhado vestida da armadura de Deus? Entenda que nos vestimos dela quando falamos a verdade, quando vivemos em justiça, quando conhecemos, quando vivemos e anunciamos o evangelho da paz, quando buscamos fortalecer todos os dias a nossa fé em Jesus e cremos em suas heranças para todas nós. Suas filhas, quando, quando vivemos uma vida com o coração quebrantado de amor, isso sim, e temor a Deus, quando nos rendemos aos seus pés em adoração, orações e súplicas,
que nada mais é do que um quebrantamento, olhando para todo esses comportamentos que a vestem de forte e inabalável armadura de Deus, escreva a seguir quais partes da sua armadura estão faltando. Quais estavam faltando até hoje? Mas a partir de agora você. Não, vamos lá para o nosso exercício. Vou ler até o final só para a gente ter discernimento. Quais estavam faltando até hoje? Mas a partir de agora você decide buscar para torná-la parte do seu estilo de vida espiritual. Sendo assim, alguém mais forte, blindada pela armadura dourada que Deus colocará sobre a sua vida à medida que o buscar em espírito e em verdade. Escreva o que está faltando em seus hábitos espirituais, mas que você compromete a partir de agora buscar com todo o seu coração e toda a força. Vamos lá para o nosso aprendizado e exercício, Rê. Escreva 3 armaduras do céu que você usa hoje e vai manter. Então, eu não sei se vocês perceberam aqui que eu quero enaltecer os pontos fortes. A gente tem falado sobre isso. Sobre falar do 99,9% e não do 0,01%. E depois você vai escrever 3 novas armaduras de Deus que você vai trazer, acrescentar no seu dia a dia em 3 áreas da sua vida, tá? Se quiser botar a música aí, 30 segundinhos, Rê, porque a gente Quer já está bem. dar algum exemplo? Melhor, por Posso dar. exemplo, toda O vez que você só. devocional, né? Exato, isso que eu É ia falar. um. Também, ou toda vez que você ora, né, você está se revestindo, ouve um louvor, toda vez que você, como a Camila trouxe aqui também, que você, né, fala a verdade, enfim, todas as vezes que você se posiciona, como a Sabrina disse aí, né, é um posicionamento. Quais são os posicionamentos hoje que você tem tido que reforçam, né, que você está honrando, já pegando essa palavra, que você está honrando o Cristo na tua vida? Quanto você tem demonstrado a presença dele sobre você? É disso que a gente está falando, né? O que você tem feito de atitudes que mostram e revelam o caráter de Cristo? Toda vez que você tiver com foco em Cristo, fazendo coisas que você sabe que são de Cristo, você está reforçando a sua armadura. Esse exemplo mesmo que eu dei do grupo, você está num grupo, e o pessoal só fala coisa que não fala besteira. Quando você sai, você fez o quê? Um posicionamento, ei. Eu não participo de coisas assim. Quando você está numa mesa que tem uma conversa que é torta, ou você tentou mudar a conversa, não coisa, então estou saindo fora dessa mesa. Isso tudo são atitudes, posicionamentos, né? É o que a Rita está falando. O tempo todo você tem posicionamentos e ao tempo todo você pode trazer hábitos que fortalecem esses posicionamentos. Participar do devocional, andar com gente que está falando de Deus, ler a Bíblia, escutar louvores, louvar a Deus. Eu acho que é isso. Certeza. Ontem, não sei se a Sabrina ainda está aí, mas ontem a gente veio, né, do Rio para São Paulo e a gente foi ouvir pregação. Eu falei, deixa eu ouvir um pouco mais do Bill Johnson, né, para entrar mais na frequência da Sabrina, da Bethel, né, porque o Fragile a gente já tem junto. Eu falei, não, deixa eu ouvir mais. Aí foi muito legal. A gente ouviu várias pregações do Zé. Não, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Achei legal. Então vamos lá. São decisões, né? O que que você decide? E ele falou muito sobre, e é interessante quando a gente está nessa frequência, a gente acaba atraindo de fato aquelas coisas que estão na nossa mente. E eu estou muito nessa frequência da abundância e não da falta. Justamente a pregação falava sobre isso. Que a gente tem que parar de ficar focando na falta e justamente na abundância, né? Naquilo que a gente tem, naquilo que a gente, né, quer que multiplique. Então vamos ouvir. Então, 3 coisas que você já faz e vai manter, e 3 coisas que você ainda não faz e vai incluir. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus Rê, braços é o meu. pode encerrar. Gente, quem não conseguiu, termina depois. Hoje eu tenho outro Mastermind. Essa semana a gente está mais apertado. Vou entrar com a oração, tá bom? Pai, meu Aba, meu Deus Todo-Poderoso, como eu te amo. Senhor, obrigada. Jesus, por me ensinares o caminho para a minha santidade, os passos que devo seguir na minha vida para vencer a concupiscência. Vou saber o que é essa palavra, hein, gente? Não sei o que é. Vou depois procurar ela, da minha alma, e ter uma vida guiada pelos seus princípios e pelo teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que coloques no meu coração e na minha mente a verdade, a justiça, o amor pela tua palavra, uma fé inabalável e submissa à tua vontade para a minha vida. Blinda minha mente, meus pensamentos, meus olhos, meus ouvidos e recebe a minha oração e o meu amor. Assim serei revestida do teu poder e vencerei o mal. Já está vencido. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Qual é a frase, galera? Qual é a frase de hoje? E qual é a post-it, né? Eu sou revestida pela armadura dos céus. Acho ótimo. Sou revestida, eu adoro. Revestida do céu. Pelo Espírito. Ah, Vamos tirar você a botou foto, eu vamos sou luz. encerrar. Bom, e a Ó, vou dar frase? tchau para encerrar a gravação do YouTube. Peraí. Beijo. Até Peraí, amanhã, a o dia. frase. Você está me ouvindo, Jana? Tô. Agora eu Ah, tô. tá. Rapidinho, só a frase. A Simone botou: o mal nunca terá autoridade para destruir os planos de Deus. Boa. E a Boa. Gisele falou: concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Então, pronto. Então, vamos encerrar a gravação. Vai, despede aí. Tchau, gente. Hoje, o dia 39, amanhã a gente vai para o nosso último dia de devocional. Não percam, que vai ser sensacional e eu tenho surpresas de amor para vocês, tá bom? Até amanhã. Beijo.